aos Coríntios. Que maravilha, Jesus, porque o Senhor é Deus eterno. 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 7. Glórias a Deus. Amém? E para que ele não exaltasse pela excelência das revelações, foi-lhe dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exaltasse, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Glórias a Deus. Aleluia. Irmãos, vamos falar hoje sobre 4 tesouros escondidos na dor. Existem 4 tesouros que o Senhor nos revela através da sua palavra, que estão escondidos na dor, como disse Paulo, nas fraquezas, nas necessidades, nas injúrias, nas perseguições, nas tribulações, nos desertos, na escassez, na doença, na fragilidade, nos problemas físicos, emocionais, em todo tipo de fraqueza, de dor. Há tesouros que o Senhor escondeu atrás destas coisas, que quando nós vemos o problema, quando nós vemos a dificuldade, nós não conseguimos ver que por trás dessas coisas ruins há coisas preciosas, há tesouros, há riquezas que Deus tem preparado para nós. E quando nós passamos pelo deserto, quando nós passamos pela dificuldade, é ruim, nós nos desesperamos, há momentos que queremos desistir, há momentos que queremos olhar para trás, mas o Senhor nos impulsiona e nos diz: olha, aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás, temos que olhar para frente, e para frente nós vamos ver que há tesouros escondidos atrás destes problemas, dessas dificuldades que nós passamos nesta vida. O primeiro tesouro
que está escondido atrás da dor é a humildade. A humildade, irmãos, é um tesouro que poucos valorizam, mas que tem um valor eterno, que tem um valor grandioso. Ninguém quer ser humilde, ninguém quer ser humilhado, ninguém quer passar por humilhação, ninguém quer estar com este tesouro chamado humildade, porque não reconhece que a humildade é um tesouro excelente que o Senhor coloca na nossa mão através da dor. Sabe por que a humildade é um tesouro? Porque a Bíblia diz: Deus exalta os humildes. Quem é humilde, cresce. Quem é humilde, é exaltado. Quem é humilde, é grande aos olhos de Deus. Quem é humilde, Deus pega aqui, está embaixo, coloca em cima. Quem é humilde, Deus exalta. Deus olha a humildade, não como nós olhamos, mas Ele olha com olhos preciosos e vê um tesouro lindo. E um coração humilde diante de Deus é precioso, é tesouro precioso aos olhos de Deus. Aleluia. E a humildade só está escondida atrás da dor. Porque você já viu alguém passando luta, provação, dificuldade e soberbo? E arrogante? Altivo? Não, mas aquele que está passando por luta, ele torna-se humilde. Ele é obrigado a reconhecer que é pó e cinza, que não tem condições de vencer sozinho, que precisa da ajuda de Deus, e ele se humilha por causa da dor. Então nós temos que entender que a dor, os problemas, ele é necessário para que nós venhamos receber a glória de Deus, receber este tesouro precioso. Não será exaltado antes de ser humilhado, antes de se humilhar diante de Deus. A Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e ao seu tempo Ele vos exaltará. Aleluia. Aleluia. Lembra de José? José foi muito humilhado. Deus queria exaltar José, mas antes ele tinha que receber esse tesouro da humilhação, da humildade. Ele foi desprezado pelos seus irmãos, que os lançaram em uma cova, mas na verdade queriam matá-lo. Mas pela misericórdia de Deus ele foi vendido como escravo para o Egito. E lá no Egito, como escravo, por fazer a vontade de Deus, o que era certo aos olhos de Deus, e não pecar com a mulher de Potifar, foi lançado na cadeia, foi humilhado, desceu ao lugar mais baixo que uma pessoa poderia descer, estava preso injustamente, humilhado, mas Deus mandou um sonho para Faraó, que só José conseguia interpretar, e Deus exaltou José, porque ele se humilhou diante da potente mão de Deus. Então não se preocupa com a sua dor, com a sua luta, se humilha diante de Deus, rejeita todo o mal, porque Deus vai te exaltar. Aleluia. A humildade é um tesouro, e só quem passa pela dor recebe.
Porque não tem como o ser humano que não tem problema financeiro, problema de saúde, o ser humano que vive uma vida regalada, esplêndida aos olhos dos homens, não tem como ele receber esse tesouro. E Jesus contou a história do rico de Lázaro. O rico era exaltado, ele vivia regaladamente, não faltava nada, tinha de tudo, não queria saber de nada, não queria saber de Deus, mas foi humilhado até o inferno. E quando Lázaro, humilhado, cheio de chagas, a Bíblia diz que os cães lambiam as feridas dele, e ele queria comer a migalha que caia da mesa do rico e não podia, mas foi exaltado até os céus e consolado no seio de Abraão, porque Deus pega o que está embaixo humilhado e exalta. Crente, não se preocupa com a tua dor, porque Deus tem um lugar muito melhor e coisas boas para aqueles que confiam nele. Aleluia, glórias a Deus. Então aceita. Às vezes é difícil nós aceitarmos a dor, é uma luta, a carne contra o espírito, queremos, mas muitas vezes não temos, e olhamos como Asaf, o ímpio prosperando, o ímpio enriquecendo, o ímpio se fartando, e nós, justificados por Deus, muitas vezes temos falta disso, temos falta das coisas materiais, porém quando está para nos faltar algo, o Senhor supre as nossas necessidades. Aleluia, Jesus. Aleluia. Ele guarda, Ele cuida de nós. Aleluia. O primeiro tesouro é a humildade. O crente tem que ser humilde para receber as bênçãos do Senhor. Aleluia. O segundo tesouro, irmãos, é a graça. O segundo tesouro, escondido atrás da dor, é a graça. Paulo orou por 3 vezes ao Senhor, porque ele tinha um espinho na carne, que a Bíblia fala que era um mensageiro de Satanás que vinha para o esbofetear. Ele estava com dores na alma por causa daquela perseguição de Satanás na vida dele, de forma que ele orou por 3 vezes para que o Senhor tirasse aquele mal da vida dele, tirasse aquele peso, tirasse aquela dor. E às vezes nós estamos com um espinho na carne, com uma dor, e queremos nos livrar logo daquela dor. É como alguém que está com uma dor de dentes e ele não vê a hora de colocar alguma coisa, fazer algo para se livrar daquela dor. Mas a dor, ela nos traz a graça. E a graça é um dos maiores tesouros que alguém pode ter. A graça, que é a presença de Deus na nossa vida. A graça é algo tão maravilhoso que faz uma pessoa sentir prazer nas dores. Olha o que Paulo disse: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias,
nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Eu sinto prazer, Paulo disse, por causa da graça, por causa da presença de Deus, por causa daquilo que vem dos céus, a riqueza, esse tesouro maravilhoso que é a presença de Deus, porque sem a graça de Deus, o homem e a mulher é apenas um homem e uma mulher. Mas quando tem a graça de Deus, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, é alguém que faz a diferença, aonde chega faz a diferença. Veja um homem cheio da graça de Deus, como Elias, chegou diante de 450 profetas de Baal, e o fogo de Deus desceu do céu, porque ele tinha graça. Veja o poder de Deus operando na vida do homem cheio de graça, que era Josué. Sol para aí, lua se detém lá, e o sol e a lua pararam, porque a graça de Deus é a presença de Deus na nossa vida que faz a diferença. Alguém vai dizer, ali vai um homem, ali vai uma mulher, mas quando tem a graça, ali vai uma mulher de Deus, ali vai um homem de Deus, ali vai alguém diferente, cheio da graça, cheio da unção, cheio da presença de Deus. Não tem tesouro maior do que a graça, a graça, a graça do Senhor. Aleluia. A graça de Deus. Mas ela vem por aqueles que passam por dores. Há um hino na harpa que diz assim: quem no coração for mais ferido, mais daquela glória há de ter. Aleluia. Veja os apóstolos. A Bíblia diz que eles passaram por inúmeras perseguições. Era luta, era provação, eram presos, apanhavam, mas eram cheios da graça de Deus. Quando eles passavam por luta, lá no livro de Atos está escrito: nós vamos nos alegrar, porque somos dignos de padecer pelo nome de Jesus. Se somos perseguidos pelo nome de Jesus, se passamos luta, porque somos crentes, porque fazemos a vontade de Deus, a graça de Deus desce sobre as nossas vidas, e nós recebemos esse tesouro maravilhoso. Verdade. Aleluia. Quem tem a graça de Deus, irmãos, tem tudo. Com a graça de Deus, nós temos alegria nas lutas. Estamos tristes, aquela luta, aquela prova, dificuldade, aí de repente desce a graça de Deus, aleluia, desce aquela graça e aquela dor já não dói mais. A alegria vem, porque a presença de Deus não tem dor. Onde tem a presença de Deus, a alegria. Não olhamos para as coisas terrenas, mas começamos a olhar para a glória de Deus que vem do alto, para onde nós estamos caminhando. A graça de Deus é um tesouro e está escondido atrás da dor, atrás das lutas, atrás das dificuldades. Porque quando estamos passando por luta, por dificuldade, nós buscamos a presença de Deus. Aleluia. A graça de Deus, a presença de Deus é tão importante. Aleluia, Jesus. Aleluia. Que Deus falou para Moisés: Moisés, eu não vou mais andar junto com vocês. O povo é muito rebelde. Vou mandar um anjo. Mas Moisés, ele era esperto. Ele tinha a mente de Cristo. Nós temos que ter a mente de Cristo. Ele disse: Senhor, se o Senhor não andar conosco, não nos faça sair daqui. Como que as pessoas vão reconhecer que nós somos o seu povo sem a tua presença? Como uma igreja, ela vai ser reconhecida como igreja de Deus sem a presença de Deus? Uma igreja fria, vazia,
da presença de Deus, mas uma igreja, aleluia, cheio da graça de Deus, aleluia, daqueles que são provados na fornalha, que passam lutas, mas não afastam, passam dificuldades, mas permanecem firmes, orando, buscando a Deus. Deus derrama a graça, Deus dá graça, Deus dá esse tesouro maravilhoso que é a presença, a graça de Deus, porque Jesus ele diz: eu subirei aos céus, mas enviarei um outro Consolador, o Espírito Santo. É a graça de Deus derramada sobre as nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. É o segundo tesouro que está escondido atrás da dor. Nós passamos por dor, por lutas, mas a graça de Deus nos fortalece. É um tesouro maravilhoso. Verdade. Glória a Deus. Oh, glória. Aqui no versículo 9 do capítulo 12, glória a Deus, diz assim: e disse-lhe, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Irmão, o tesouro, o terceiro tesouro é o aperfeiçoamento. O poder de Deus, ele se aperfeiçoa na fraqueza, na dor. Por que nós passamos por lutas, por provações, por dificuldades? Para sermos aperfeiçoados, o poder de Deus se aperfeiçoar na nossa vida, ou seja, melhorar. Não que o poder de Deus vai melhorar, mas o poder de Deus vai nos melhorar, vai mudar a nossa vida. Nós vamos ser aperfeiçoados. Glória a Deus. Uma vez eu vi um pastor falando, irmãos, é bem verdade. O crente que realmente está ali buscando a presença de Deus, nas lutas, nas perseguições, ele cresce, sabe? É como um omelete. Você põe aquele ovo ali, parece pouco, aí você começa a bater nele, começa a bater no ovo, bate aquele omelete, parece que cresce, enche a panela, ele enche, vai sendo aperfeiçoado. Então assim somos nós. Quando nós passamos por lutas, passamos por dificuldade, nós somos aperfeiçoados. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa vida, e nós recebemos mais de Deus, mais graça, mais a presença de Deus, mais forte. Nós crescemos. Alguém olha e fala: passando por dificuldade, mas está firme, passando por problema, mas está firme, está crescendo, está sendo aperfeiçoado, está sendo vaso nas mãos de Deus. Deus vai aperfeiçoando para que nós venhamos a cada dia mais estarmos parecidos com o Senhor. Aleluia. Aleluia. Olhando para os outros e não nos achando melhor do que os outros. Somos aperfeiçoados. Que quando a pessoa não passa por problema nenhum, não tem luta nenhuma, ele estufa o peito e ele acha que é melhor do que os outros. Principalmente alguém que tem condição financeira, uma posição, né? Ele se acha melhor do que os outros. Mas quando ele passa pela luta, pela dor, ele é aperfeiçoado, ele começa a olhar os outros de forma diferente, vendo que ele não é melhor, ele é igual, todos somos iguais.
iguais perante o Senhor. E temos que amar-nos uns aos outros para que o poder de Deus se aperfeiçoe. Na nossa fraqueza. Né? Então, Paulo, ele sentia prazer nas fraquezas. Por quê? Por amor de Cristo. Glórias a Deus. Aleluia. E o quarto e último tesouro, irmãos, é experimentar o poder de Deus. Ó, versículo 10, parte B. Por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Efésios capítulo 6, versículo 10. Diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Glórias a Deus. E na força do seu poder. Porque quando passamos pela dor, quando passamos pela luta, mas continuamos firmes, nós vemos o poder de Deus agir. Nós vemos a mão de Deus operando. Nós vemos o poder de Deus. Nós vemos Deus fazer milagres. Porque como Deus vai fazer milagre na nossa vida, se está tudo bom? Não tem nada impossível para ser realizado na nossa vida. Nós não vamos experimentar o poder de Deus. Mas se as coisas se complicam, as coisas ficam difíceis, nós experimentamos o poder de Deus. Verdade. Veja o caso de Jó. Jó foi um exemplo de dor, um exemplo de passar pela dor. Perdeu tudo que ele tinha, todos os bens materiais, perdeu os seus filhos e por fim perdeu a sua saúde. Ele só não perdeu a confiança em Deus. Não perdeu a sua fé. Não perdeu a esperança. Ele disse: nu eu vim para este mundo, nu tornarei para lá. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ainda que Ele me mate, nele eu confiarei, nele eu esperarei. Aleluia. Eis que o meu Redentor vive, disse Jó, e se levantará sobre a terra. Aleluia. E o poder de Deus veio sobre a vida de Jó, de tal maneira que Jó falou: olha, Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço porque eu te vejo. Tu estás manifestando o teu poder na minha vida. E derramou o Senhor graça sobre a vida de Jó, curou a enfermidade mortal que ele tinha, e em dobro ele recebeu de tudo que ele antes havia perdido, porque o poder de Deus veio sobre a vida dele, mas ele passou pela dor. É um tesouro escondido atrás da dor. Quem passa pela dor, mas confia em Deus, recebe o tesouro, vê a mão de Deus operando, vê o milagre acontecendo, vê a porta se abrindo, vê o Senhor operando, porque confiou no Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Então, não vamos ficar tristes por causa da dor, porque atrás dessas dores tem tesouros
de Deus escondido para nós. Fica com essa palavra e Deus abençoe você.